Olá a todos, estamos de volta hoje com a segunda parte do nosso documentário sobre a prosperidade quântica. Nós vimos na nossa primeira parte, do nosso documentário, no primeiro episódio, na verdade, que tudo que acontece nas nossas vidas, na verdade, é consequência e resultado de nossos pensamentos, E que tudo aquilo que é pensamento negativo ou que gere algum tipo de negatividade em nossos pensamentos, que gere algum tipo de sentimento negativo, levam a consequências negativas ou a eventos, a resultados desfavoráveis e que em geral não são muito agradáveis a nossa vida, a nossa existência. Eu acredito que se vocês chegaram agora até esse segundo episódio, aqueles que estão agora aqui acompanhando essa segunda parte do nosso documentário, é porque de alguma forma está disposto a mudar, a promover mudanças em sua vida, a mudar seus pensamentos, a mudar os seus conceitos, a ver a vida de uma forma diferente e de uma forma mais próspera, mais significante. Muitos me perguntaram agora nesses dias, qual, na verdade, é a ligação da física quântica com os pensamentos, Como que a física quântica, os princípios quânticos, afetam a forma como cada um interage com as pessoas, nos seus comportamentos e nas suas atitudes. Cabe lembrar que, apesar da física quântica ter muitos conceitos, alguns princípios e recursos que desafiam a intuição, e a nossa racionalidade, ela é muito precisa, certo? E determina tudo que se desenvolve na nossa vida e que se desenvolve no universo. Tudo que existe no universo, tudo que existe no mundo, seja uma rocha, seja a água, seja o corpo humano, sejam ondas de rádio, energia, é composto por átomos. E os átomos são compostos por partículas subatômicas, que é o que gera todo o movimento, que é o que gera toda a vida, toda a existência que nós vemos e que nós vivenciamos, correto? A mecânica quântica ela é uma ciência matemática, certo? Ela é muito rigorosa e ela é confirmada, inclusive, por experimentos científicos, é comprovado, não é nada aleatório, não é aquela coisa que nós vemos que se atribui a algo oculto, a algo desconhecido, tudo aquilo que é inexplicável, o ser humano tem a capacidade de atribuir, ou vamos dizer, nem a capacidade, mas a acomodação de, em vez de buscar o conhecimento, tentar atribuir isso a algo oculto, algo que não pode ser contrariado e que dessa forma deixam suas vidas correndo de forma totalmente descontrolada, totalmente desgovernada, correto? E como resultado, acabam tendo um monte de dificuldades, passando por um monte de sofrimento, acabam não conseguindo alcançar os seus objetivos, se tornam pessoas frustradas, pessoas tristes, pessoas que não conseguem se desenvolver e acabam perdendo até a vontade de tentar progredir e se acomodando e se conformando. É muito importante que se entenda que as suas intenções influenciam na construção da sua realidade, certo? Tudo que você pensa, tudo que você sente, a forma como você se comporta, tudo influencia a sua realidade. Tudo determina como você está vivendo agora e marca como será o seu futuro.
O futuro, pessoal, tem que ser construído. Ele não existe. Não existe nenhuma forma de se acessar o futuro senão construindo ele. E jamais o futuro ele é pré-determinado, certo? Cabe a cada um de nós decidir como conduzir as nossas vidas, certo? Tomar o controle de nossas próprias vidas ou deixar que ela se desenvolva de uma forma aleatória. Nesse ponto, a física quântica explica a força e o poder que nossos pensamentos têm, né? Como eles se refletem nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, como o nosso comportamento, como os nossos pensamentos geram o nosso futuro. Nós já vimos no episódio anterior que nós temos o poder de criar, de trazer as coisas que nós queremos, de realizar as coisas que nós desejamos. Todo pensamento tem um poder criativo, mas os pensamentos que na verdade afetam e influenciam nossas vidas são aqueles pensamentos que de alguma forma nos causam algum tipo de emoção, nos trazem algum tipo de sensação, algum tipo de sentimento. Se o pensamento não produz nenhum efeito, não produz nenhuma sensação, não produz nenhum tipo de emoção na pessoa, ele não interfere, ele não causa nenhum efeito. Por isso que é muito importante que se entenda que todos nós temos essa capacidade, temos essa força criadora que é capaz de suprir a todas as nossas necessidades, vontades e desejos. Correto? Uma vez que nós estivermos com as nossas frequências em harmonia com as frequências do universo, que nós estivermos emitindo frequências adequadas e compatíveis com as frequências do universo, nós estaremos criando resultados positivos. Os nossos pensamentos serão produtivos, que é o que nós estávamos explicando no episódio anterior, que se refere à lei da criação. Como eu disse, nós não atraímos, nós criamos. A lei da criação é diferente da lei da física, correto? Na física, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Na nossa realidade, na lei da criação, o pensamento cria, ele não atrai. Pensamentos positivos criam resultados positivos, criam eventos positivos, criam coisas positivas. Pensamentos negativos criam resultados negativos. Concorda? E, consequentemente, acabaremos atraindo negatividade para as nossas vidas. Correto? Muito importante que se entenda que não é só uma questão de se pensar, mas também é uma questão de se comportar, questão de se viver positivamente, correto? Não adianta só a gente pensar de forma positiva e viver ou agir de forma negativa. Não funciona. Nós temos que pensar positivo, viver positivo e sermos pessoas positivas. Correto? Então, pensando nesse seguinte propósito, vamos voltar ao seguinte conceito. Nós falamos muito que pensamentos negativos geram coisas negativas. E nós estamos conduzindo, como eu falei, todo esse documentário ele é baseado no livro que eu escrevi há uns 2 anos atrás, que se chama As 10 Chaves da Prosperidade. E nós vamos seguir aqui esse princípio e esse, mais ou menos, o roteiro que está no livro, certo? Como eu mais ou menos determinei no livro. Então, a cada episódio nós veremos uma chave. No primeiro episódio, nós vimos, que foi a semana passada, nós vimos que não existe segredo. E que, na verdade, segredo é uma coisa negativa, né? O que existe é conhecimento, que é o que nós temos que buscar. Então, nós já aprendemos que segredo é uma coisa que não se deve associar à prosperidade, porque sempre leva à dominação,
a controle, a sobreposição de um sobre o outro. Correto? Então, nós temos que buscar conhecimento. O conhecimento pode ser aprendido, correto? E não adquirido. Platão, inclusive, ele descreve que o conhecimento consiste em uma crença verdadeira e justificada. A partir desse princípio, tudo só depende de você. Cabe a cada um manter a mente aberta, aceitar novas oportunidades, deixar o conhecimento fluir, né, para dentro dos seus pensamentos, ou continuar seguindo de uma forma pré-estabelecida e sem nenhum controle sobre a sua vida, sobre o que acontece na sua vida, esperando sempre que as coisas aconteçam no futuro, que nós já falamos que também não é positivo, ou começar a desenvolver um novo conceito, uma nova visão ou tentando construir um novo futuro mais próspero e mais realizável. Partindo desse princípio, vamos falar dentro da sequência do que eu fui entendendo à medida que eu fui procurando, porque na verdade todos dizem muito sobre lei da atração, sobre segredo, existem milhares de aulas de prosperidade, de cursos, todos eles falam um monte de coisa, mas nenhum deles, na verdade, como eu disse, te dá como acessar este conhecimento. Usando o exemplo que eu usei, eles mostram um cofre onde dentro está toda a riqueza, tudo que você quer, só que não te dão a chave para abrir. Então, vamos partindo desse princípio, vamos à segunda chave, que seria: não existe lei. Todos nós, a partir de um certo momento, começou a se condicionar e viver sobre lei da atração, sobre lei de ação e reação. Para a prosperidade não existe lei. Lei é uma coisa negativa em termos de pensamento. E nós já falamos, e é muito importante que se entenda, que todos os pensamentos que geram algum tipo de sentimento negativo ou que geram algum tipo de sentimento indesejado deve ser eliminado dos nossos pensamentos, deve ser modificado, né, para que nós pensemos de forma positiva. Pensando dessa forma, o que é lei? Leis são boas? Leis são excelentes. São devido às leis que nós vivemos, né, numa sociedade aparentemente em harmonia, tudo dentro de uma determinada ordem, de uma determinada sequência, né, que nós vivemos dentro de uma sociedade organizada. Então, as leis em si não são ruins, mas nos nossos pensamentos, para o nosso conceito de entendimento, leis representam punições, ou seja, certo? São obrigações incondicionais. Se você não as cumpre, você sofre algum tipo de punição. Então, desta forma, nosso cérebro associa tudo. O cérebro não tem a capacidade de ficar, no nosso raciocínio, de ficar distinguindo. Deste ponto de vista, a lei é boa. Deste ponto de vista, a lei é ruim. Tudo se associa de uma determinada forma, simples e prática. Então, vamos tirar da cabeça o conceito que existe algum tipo de lei da atração, de algum tipo de lei que traga a prosperidade. Não existe nenhuma lei que lhe permita prosperar. Pelo contrário, sempre que você associar a sua prosperidade, a sua felicidade, em busca de algum tipo de lei, você, na verdade, vai estar impedindo o seu sucesso, impedindo de se prosperar. Porque, como eu disse, lei é algo obrigatório. Ou você cumpre, ou você é punido. Um exemplo prático: pagar imposto é uma lei. Você paga porque é uma obrigação. Você não paga imposto por sua vontade.
porque você quer pagar imposto ou porque você gosta de pagar imposto. Não é um prazer para ninguém pagar imposto, certo? Você faz para não ser punido, então você está cumprindo uma lei. Lei nunca é feita por prazer, correto? Então, o que é importante que se entenda? Agora que podemos chegar num ponto que vai ficar mais fácil começar a entender o funcionamento dos pensamentos, correto? O cérebro do ser humano, ele funciona como exatamente do mesmo como funciona o anti-spam do seu computador, correto? Quando você recebe um e-mail, por exemplo, na sua caixa de mensagens, o que o anti-spam do seu computador faz? Ele analisa palavras-chave individualmente. Ele não analisa um texto completo, ele não analisa o conceito do que está escrito. Ele analisa palavras isoladas. Uma a uma, ele cruza com um sistema e toda aquela palavra, né, ou conteúdo que a ele seja entendido como nocivo, ele vai deletar ou ele vai mandar para a caixa de spam, que é aquele lugar que a gente nunca olha e que em geral, muitas vezes coisas importantes acabam indo para lá, só que não existe o conceito. Por quê? Porque nós esquecemos. O nosso conceito é o quê? Olhar as mensagens recebidas. O que vai para o anti-spam é lixo, correto? Da mesma forma, quando o seu cérebro, nos seus pensamentos, encontra uma única palavra, independente do pensamento, que se associe a alguma coisa que te traga mal-estar, te traga algum tipo de sensação negativa, ou que seja indesejável a você, o que ele faz? Ele associa a uma coisa negativa, a uma coisa nociva, e automaticamente, independente de todo o conteúdo do seu pensamento, de toda a argumentação que exista nele, ele é automaticamente enviado para uma área do seu cérebro que fica lá totalmente perdida, certo? E como eu acabei de explicar agora há pouco, os seus pensamentos geram resultados desde que causem algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento. Se trouxer sentimento negativo, ele vai ser negativo, vai gerar resultados negativos. Se trouxer algum tipo de sentimento favorável ou positivo, vai gerar eventos favoráveis, eventos positivos e eventos benéficos, certo? Então entendam que da mesma forma que o spam do seu computador processa por palavras, interpreta palavras-chave, o seu cérebro faz a mesma coisa com os seus pensamentos. Independente de todo o conteúdo que exista naquele conceito do que você está pensando, do que você está idealizando, se o seu cérebro entender que uma única palavra representa algum tipo de ameaça, ele vai automaticamente gravar aquilo como uma coisa ruim e vai enviar para o que seria o lixo eletrônico do seu cérebro, vamos dizer assim, correto? E desta forma, aquilo que você estava idealizando acontecer não vai acontecer, correto? Foi dessa forma, quando eu, pensando, vendo conceitos, como eu falei para vocês, eu sempre fui muito curioso, eu sempre busquei tentar entender as coisas, por que as coisas aconteciam. Eu nunca aceitei, desde de criança, que as coisas aconteciam de uma forma determinada, que as coisas simplesmente aconteciam de alguma forma aleatória, onde alguns eram favorecidos e outros de alguma forma eram prejudicados ou menos favorecidos. E tentando começar a entender e pesquisando, foi assim que eu cheguei a essa segunda conclusão, correto? Que vocês devem analisar e entender. Para ser uma pessoa próspera, uma pessoa realizada, você tem que ter pensamentos prósperos. Você tem que se sentir uma pessoa realizada, certo? E entenda que certas palavras, certos pensamentos impedem essa prosperidade. Existem muitos conceitos, muitas
pensamentos que você gera que acabam sendo nocivos e que de alguma forma se refletem em negatividade ou gerando eventos negativos na sua vida. Então, vou ensinar um teste muito simples e prático para vocês, certo? Como que vocês vão fazer para começar a desenvolver este conceito, este conhecimento? Vocês vão pegar uma folha de papel em branco qualquer, certo? Vão dobrar no meio, correto? Dobra no meio, marca. Ou pega uma caneta, um lápis, traça uma linha no meio, divide a folha em 2 lados, correto? E comecem simplesmente a pensar palavras. Palavras aleatórias. Simplesmente pense qualquer tipo de palavra. Palavras que lhe trouxerem sentimentos favoráveis, sentimentos positivos, escrevam do lado direito da folha, certo? Palavras que lhe trouxerem algum tipo de sentimento negativo ou indesejado, escrevam do lado esquerdo das coisas. E assim façam, do lado esquerdo da folha. E assim façam e tentem ir analisando, vejam, palavra por palavra, as que despertam bons sentimentos e as que despertam algum tipo de sensação negativa, algum tipo de sentimento negativo. É muito importante você entender o seguinte: isso é uma coisa muito dinâmica. Existem palavras que para algumas pessoas geram sentimentos favoráveis. Para outras, dependendo do seu modo de vida, dos acontecimentos, de tudo que ela passou, podem gerar sentimentos negativos. Então não existe uma regra específica, não existe uma palavra específica que seja considerada negativa ou positiva. Tudo vai depender do entendimento e do pensamento de cada um de vocês. Correto? Então, façam esse teste. Analisem palavra por palavra. Escrevam aquelas que lhe causam sentimentos negativos, algum tipo de conceito negativo. O que vocês devem fazer? Esqueçam. Tirem do seu vocabulário, se policiem, evite envolver aquelas palavras nos seus pensamentos, correto? Procurem incorporar no seu vocabulário, nos seus pensamentos, na construção dos seus pensamentos, na verdade, dos seus conceitos, aquelas palavras que lhe tragam sentimentos e te tragam emoções ou te tragam positividade, correto? Então agora, com este conceito, vocês já viram que não existe lei, não existe segredo. Esta segunda chave, vamos chamar assim, certo? Ela acaba mostrando para vocês que tudo depende, na verdade, da forma como nós pensamos, da forma que nós nos comportamos. Então, a partir de agora, procure usar os seus pensamentos e mesmo o seu vocabulário, as suas palavras, sempre considerando incorporar, né, nas frases, na forma que você fale, isso vai se tornando do normal, é só nós tentarmos ir treinando, sempre tentar incorporar palavras-chave dentro de suas frases, dentro de seus pensamentos, que lhe tragam bons sentimentos, que lhe tragam alegria, né? Evite incorporar no seu vocabulário diário, nas suas conversas, nos seus pensamentos, qualquer tipo de palavra que lhe desperte sentimento ou algum tipo de negatividade ou lhe traga algum tipo de contrariedade. Agindo dessa forma, vocês vão começar a ver que muitas coisas vão começar a mudar. É muito importante que se busque o autoconhecimento. A pessoa se conhecendo, sabendo as suas motivações, sabendo a forma como ela interage com as pessoas, como ela interage com o universo, é um fator determinante para o sucesso na vida de cada um. Então, mais importante, façam esse teste, estudem as suas características básicas, suas características naturais.
para que você seja capaz de realizar as coisas que você deseja na sua vida de uma forma simples, prática e objetiva. E, em geral, o resultado, o melhor resultado ou a resposta sempre vem da forma mais simples. Nós é que, infelizmente, temos a mania ou a capacidade de complicar tudo. Com isto, vamos encerrar este segundo episódio e na próxima semana teremos o nosso terceiro episódio, onde nós vamos falar um pouco sobre o que é ser próspero, o que é, na verdade, ser uma pessoa próspera. Muito obrigado a todos, agradeço a atenção e o tempo de vocês e até a próxima semana.